A paz de Deus, meu nome é Gabriel, e hoje vou contar a obra que Deus fez na minha vida quando enfrentei uma das maiores provações que um homem pode passar. Eu vi a minha família quase se perder, enfrentei noites de angústia, dúvidas que tentavam apagar minha fé, mas também vi, com meus próprios olhos, a mão de Deus mudando o que parecia impossível. Se você já se sentiu no limite, sem saber se teria forças para continuar, fique comigo até o fim deste testemunho. Comente de onde você está nos ouvindo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma obra que Deus tem feito. Curta e compartilhe, para que mais vidas sejam alcançadas pela fé. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração, porque vamos apresentar o seu pedido diante de Deus. No final desta obra, Deus vos abençoe. E vamos iniciar o testemunho. Eu cresci dentro da graça, frequentando a congregação cristã no Brasil desde menino, aprendendo a respeitar a palavra que saía do púlpito, a valorizar a comunhão da irmandade e a entender que servir a Deus não é um caminho sem lutas, mas um caminho de vitória para quem permanece fiel. Sempre tive um zelo especial pelas coisas de Deus, e quando assumi responsabilidades na obra, senti ainda mais o peso e a honra dessa chamada. Porém, a vida nem sempre segue o rumo que imaginamos, e de repente, me vi em meio a uma tempestade que parecia não ter fim. Uma prova tão grande, que por alguns momentos, me perguntei se teria forças para continuar. Era uma noite de quarta-feira, e eu havia acabado de voltar de um culto, atendido por um cooperador de jovens da nossa comum. A palavra que saiu naquela noite falava sobre permanecer firme, mesmo quando as águas parecem querer nos afogar. Eu ouvi, meditei, mas confesso que não imaginava que aquela mensagem era uma preparação para o que estava por vir. Cheguei em casa, e o ambiente estava estranho. Um silêncio pesado pairava no ar, e eu já percebi que algo não estava bem. Quando minha esposa me chamou para conversar, vi nos olhos dela uma mistura de medo, preocupação e cansaço. Ela me disse coisas que me cortaram por dentro, palavras que me fizeram sentir como se o chão tivesse se aberto aos meus pés. A partir daquele dia, a nossa casa se tornou um campo de batalha espiritual. Não eram apenas problemas materiais ou discussões simples. Era como se o inimigo tivesse encontrado uma brecha e estivesse determinado a destruir a nossa família. As noites eram longas, o sono não vinha, e muitas vezes eu me levantava no meio da madrugada para ir até a sala, dobrar meus joelhos e clamar a Deus. Lembro-me de uma madrugada fria, em que o vento entrava pela fresta da janela, e eu, com o rosto no chão, dizia: Senhor, eu não sei o que fazer. Se o Senhor não intervir, eu não tenho forças para seguir. Nessus Horas. Parecia que o céu estava em silêncio, mas no fundo, algo me dizia para não desistir. Os dias foram se arrastando e as dificuldades se acumulando. Eu tentava manter minha postura na obra, não deixar transparecer a luta que vivia em casa, mas a por dentro. O peso era grande. Havia momentos em que, durante o culto, eu mal conseguia cantar os hinos. A voz saía embargada e as lágrimas teimavam em cair. Mesmo assim, havia uma chama dentro de mim que não se apagava, menos a certeza de que Deus estava no controle, mesmo quando eu não entendia os seus caminhos. Muitas vezes, irmãos vinham até mim após o culto, me abraçavam e diziam: O Senhor vai te dar vitória. Eu sorria e agradecia, mas não intimo. Me perguntava: quando, Senhor? Quando essa vitória vai chegar? A prova também mexeu com a minha saúde. A ansiedade começou a se manifestar, tirando meu apetite e me deixando fraco fisicamente. Eu tentava me alimentar, mas parecia que cada refeição era uma luta. Até o som do órgão na igreja, que sempre me trazia paz, às vezes me lembrava da pressão que eu estava enfrentando. Mas em meio a tudo isso continuei buscando. Continuei indo aos cultos, participando das visitas, orando com os irmãos, porque sabia que se me afastasse da comunhão, o inimigo teria mais espaço para agir. Foi nesse período que aprendi, de forma muito real, que a fé não é medida nos dias de bonança, mas nas tempestades que enfrentamos. Uma das cenas que mais marcou esse início de prova, aconteceu uma visita de oração na casa de um irmão enfermo. Estávamos reunidos orando, e de repente, senti algo tão forte que precisei me ajoelhar. Enquanto orávamos, uma irmã da Obra da Piedade colocou a mão sobre meu ombro e disse: Deus sabe o que você está passando, e Ele vai te dar forças para suportar. Aquilo me quebrou por dentro. Era como se o Senhor estivesse dizendo: eu estou vendo e estou cuidando. Saí daquela visita com o coração mais leve, mas ainda sem saber como tudo iria se resolver. A cada dia parecia que o inimigo encontrava novas formas de tentar me desanimar. Telefonemas inesperados, notícias ruins, situações que surgiam do nada, mas ao mesmo tempo, Deus ia me sustentando. Muitas vezes eu entrava no culto com o coração pesado e saía renovado por um hino, uma palavra, ou até mesmo um simples cumprimento de um irmão. A Irmandade não sabia de tudo que eu estava vivendo,
mas Deus colocava nos lábios deles palavras que me mantinham de pé. Isso me ensinou que mesmo no vale, o Senhor prepara alívio para os seus servos. Eu não entendia o motivo de tanta provação, mas sabia que Deus tinha um propósito. E foi nesse início de luta que aprendi a confiar, mesmo sem respostas imediatas, porque a fé verdadeira não depende de ver o milagre acontecendo. Ela se firma na certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando parece estar em silêncio. Aquela primeira fase da prova já havia me deixado exausto, mas o que veio a seguir mexeu ainda mais com o meu interior. Eu estava acostumado a sentir a presença de Deus com frequência nas orações, nos cultos, na leitura da palavra. Mas de repente, comecei a atravessar um período em que o céu parecia fechado. Eu orava e não sentia resposta. Cantava os hinos e parecia que a melodia se perdia no ar. Lia a Bíblia e não conseguia absorver as palavras como antes. Era como caminhar num deserto, sem água, sem sombra, com o sol queimando sobre a minha cabeça. Foi aí que entendi o que significa realmente passar pelo silêncio de Deus. Não era abandono. Era como se o Senhor estivesse me observando, testando minha fé, esperando ver se eu continuaria firme, mesmo sem sentir o seu toque imediato. As madrugadas se tornaram o meu altar secreto. Muitas vezes eu levantava devagar, para não acordar minha esposa, e ia até a sala. Ali, no escuro, me ajoelhava e ficava em silêncio por alguns minutos antes de começar a falar. Às vezes as palavras vinham com facilidade, outras vezes só conseguia chorar, e como doía não ouvir nada em resposta. O inimigo aproveitava esse momento para sussurrar pensamentos de derrota. Você não é mais digno da presença de Deus. Ele não está te ouvindo. Sua fé não vai suportar. Eu lutava contra essas vozes, e repetia dentro de mim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa era a âncora que me mantinha no lugar, mesmo quando as ondas vinham fortes. Foi também nesse período que enfrentei uma batalha mental intensa. Eu sabia que não podia deixar a mente se contaminar, porque quando a mente cede, o corpo e o espírito seguem pelo mesmo caminho. Comecei a perceber como pequenas distrações, conversas inúteis e até a exposição a coisas do mundo podiam minar a fé. Passei a filtrar ainda mais o que eu ouvia, o que eu assistia e até com quem eu gastava meu tempo. Era uma disciplina difícil, mas necessária. Aprendi a usar o tempo para fortalecer o espírito, ouvindo hinos, relendo testemunhos antigos, revisitando momentos em que Deus já havia me dado vitória antes. Era como construir muralhas internas contra os ataques. Apesar de todo esse esforço, havia dias em que a tristeza me vencia. Voltava do trabalho e mal tinha ânimo para conversar. Sentei-me muitas vezes na varanda de casa, olhando para o céu e me perguntando se Deus lembrava de mim. E foi numa dessas tardes que algo pequeno aconteceu, mas que me marcou profundamente. Um menino da vizinhança passou de bicicleta, parou na frente da minha casa e disse: "Tio Gabriel, sabia que Jesus te ama?" Eu sorri, agradeci, e depois que ele foi embora, chorei como não chorava havia semanas. Deus tinha usado a boca de uma criança para me lembrar de uma verdade simples, mas que no meio da prova, eu havia deixado enfraquecer. Nos cultos, comecei a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Um cooperador que orava com fervor, uma irmã que louvava com lágrimas, um jovem que pedia para cantar um hino específico. Eram pequenas fagulhas que reacendiam algo dentro de mim. Num domingo de manhã, o hino 225 foi entoado, e os versos diziam sobre confiar mesmo sem ver o caminho. Naquele momento, senti como se Deus estivesse falando diretamente ao meu coração. Eu continuo sendo Deus, mesmo no silêncio. Essa convicção me deu ânimo para mais uma semana. O mais difícil, porém, era manter a comunhão em casa. A prova havia criado barreiras no diálogo, e muitas vezes as conversas terminavam em discussões. Tentei usar a sabedoria que Deus nos ensina, respondendo com mansidão, mesmo quando meu orgulho queria falar mais alto. Nem sempre consegui, e quando falhava, a culpa vinha pesada. Mas aprendi que até nas falhas Deus nos ensina a depender dele. Não era pela minha força que eu venceria, mas pela graça que ele derrama sobre nós, diariamente. Foi durante esse tempo que recebi um convite para participar de uma visita de oração num bairro distante. Estava cansado, mas senti no coração que deveria ir. Ao chegar lá, encontrei um irmão enfermo, deitado, com um sorriso no rosto. Ele disse: "Irmão Gabriel, mesmo sem poder andar, eu acordo todo dia agradecendo a Deus por estar vivo." Aquela frase me atravessou. Eu, com saúde e forças, estava me deixando abater, enquanto aquele irmão, limitado fisicamente, transbordava gratidão. Voltei para casa refletindo. Talvez o silêncio de Deus não fosse ausência, mas um chamado para enxergar o que ele já estava fazendo. Os dias seguintes foram uma mistura de altos e baixos. A luta continuava, mas algo estava mudando dentro de mim. Eu já não orava
apenas pedindo que Deus tirasse a prova. Comecei a pedir que Ele me ensinasse através dela. E quando a oração muda, o coração também muda. Percebi que, mesmo sem respostas imediatas, Deus estava me moldando, me preparando para algo que eu ainda não entendia. A batalha interior não tinha terminado, mas eu já conseguia sentir que o final dela seria para a glória de Deus. As semanas iam passando, e por mais que eu me esforçasse para me manter firme, havia um peso constante no peito. Eu sabia que a vitória viria, mas a espera é um campo fértil para a dúvida. Cada culto, cada oração, cada leitura da palavra era como lançar uma semente no solo e esperar pela chuva. Havia dias de vento forte, onde parecia que as sementes seriam levadas embora, mas havia também manhãs serenas, quando a esperança brotava outra vez. Numa quarta-feira à noite, durante um culto de jovens e menores, fui para a igreja, com o coração apertado. A música da orquestra soava suave, mas dentro de mim havia um turbilhão. Quando o cooperador de jovens subiu ao púlpito, ele falou com uma voz firme: "Talvez você esteja vivendo um tempo em que parece que Deus não está falando, mas saiba que o silêncio dele não é desprezo, é preparo." Naquele instante senti um calor subir pelo meu peito. Era como se o próprio Deus estivesse assinando diante de mim, que Ele estava no controle de tudo. Ainda assim, eu queria mais. No fundo, eu ansiava por um sinal claro, algo que não deixasse dúvidas de que a vitória estava próxima. E Deus, com sua infinita paciência, sabia o momento exato de me responder. 2 dias depois, acordei com o pensamento insistente de ligar para um irmão que não via há anos. Não sabia o porquê, mas obedeci. Do outro lado da linha, ele disse: "Irmão Gabriel, desde ontem Deus coloca seu nome no meu coração. Estava orando por você. Eu não contei nada sobre a minha luta, mas desliguei o telefone com as mãos tremendo. Entendi que Deus tinha mobilizado alguém para interceder por mim, mesmo sem eu pedir. Aperte Dai." Comecei a perceber pequenos sinais, um hino que surgia de repente na minha mente, uma palavra pregada que se encaixava perfeitamente no meu momento, um versículo lido por acaso que parecia ter sido escrito só para mim. Esses detalhes que antes poderiam passar despercebidos, agora eram tesouros. Aprendi que Deus nem sempre fala com trovões e relâmpagos. Às vezes Ele fala com um sussurro, com um toque leve, que só o coração sensível percebe. Mas o sinal mais marcante veio numa madrugada. Eu estava novamente na sala, ajoelhado, e disse: "Senhor, se ainda estás comigo, confirma com algo que eu possa entender claramente." No mesmo instante, um vento suave entrou pela janela, e junto com ele veio um perfume doce, indescritível. Não havia flores por perto, nem qualquer razão natural para aquele aroma. Era uma fragrância que eu nunca havia sentido antes, mas que encheu todo o ambiente. Meu corpo se arrepiou, e lágrimas rolaram pelo meu rosto. Naquele momento, não tive dúvidas. A presença de Deus estava ali. No domingo seguinte, fui ao culto decidido a agradecer, mesmo que a prova não tivesse acabado. Entrei na igreja e percebi algo diferente. O ambiente estava mais leve, havia um clima de adoração no ar. A orquestra tocava com um som que parecia atravessar a alma. Quando o ancião subiu ao púlpito, começou falando sobre a importância de confiar, mesmo sem entender os caminhos de Deus. Ele contou uma breve história de um irmão que, em meio a uma grande luta, aprendeu a descansar no Senhor. E disse: "Às vezes, a prova não acaba rápido, porque Deus quer que você aprenda a caminhar com Ele, não apenas a receber dele." Essas palavras caíram sobre mim como chuva no deserto. A comunhão com a Irmandade também começou a mudar. Antes, eu chegava e saía rápido, sem conversar muito. Agora comecei a perceber que cada abraço, cada aperto de mão, era uma forma de Deus me fortalecer. Uma irmã da Obra da Piedade se aproximou no final de um culto e disse: "Deus me fez sentir de orar por você hoje. Não dei detalhes, mas saí dali renovado. Era como se o Senhor estivesse reunindo pessoas para serem colunas ao meu redor." E foi justamente quando eu me senti mais fortalecido espiritualmente que a resposta concreta chegou. Numa manhã, recebi uma ligação com uma notícia que mudava tudo na situação que eu vinha enfrentando. Era como se de repente todas as portas que estavam trancadas começassem a se abrir. Não era coincidência, era o agir de Deus no tempo dele. Naquele instante, me lembrei de todas as madrugadas, de todas as lágrimas, e entendi que cada momento de silêncio tinha sido uma preparação para aquele dia. Mas o mais surpreendente não foi apenas a mudança externa, foi a transformação dentro de mim. Eu já não era o mesmo que iniciou a prova. O homem que antes pedia apenas para a dor passar agora agradecia pelo aprendizado, pela paciência, pela fé amadurecida. E essa mudança interior foi o maior presente que Deus poderia me dar. Ao final daquele culto de domingo, enquanto a igreja entoava um hino suave, fechei os olhos e agradeci. Não pedi mais nada apenas agradeci. Porque entende que no reino de Deus,
A vitória não é apenas sobre as circunstâncias. É, principalmente, sobre nós mesmos. O dia que marcaria para sempre minha vida chegou sem aviso. Era uma manhã simples, o céu limpo, e eu estava em casa quando um pensamento forte veio ao meu coração. Hoje é dia de testemunho. Não era apenas uma ideia. Era como se Deus estivesse me dizendo que aquele seria o dia em que eu veria com os meus próprios olhos a resposta final, pela qual eu havia clamado tantas vezes. Passei a manhã em oração silenciosa, pedindo que minha mente ficasse atenta aos sinais. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação que mudou tudo. A notícia era clara. O problema que me acompanhava há meses, que parecia sem solução, estava definitivamente resolvido. A voz do outro lado da linha não tinha noção do que aquilo significava para mim. Mas eu sabia que aquela era a assinatura de Deus na minha história. Me ajoelhei ali mesmo, no chão frio da cozinha, e chorei como uma criança. Não eram lágrimas de desespero, mas de gratidão. Era o choro de quem vê o impossível se tornar realidade diante de seus olhos. Ainda assim, eu sabia que precisava confirmar no culto o que meu coração já entendia. Naquela noite, a igreja estava cheia. A orquestra tocava hinos que pareciam escolhidos especialmente para mim. Quando o ancião subiu ao púlpito, trouxe uma palavra que selou tudo. Quando Deus decide agir, não há cadeia que permaneça fechada. Não há porta que continue trancada. Não há inimigo que permaneça de pé. Essas palavras encontraram morada no mais profundo do meu coração. Eu sabia que o Senhor estava me lembrando que a vitória não era obra do acaso, mas fruto de um propósito divino. Durante aquele culto, cada detalhe parecia preparado pelo céu. O hino entoado pela igreja falava de descanso, de confiar, de esperar o tempo de Deus. E eu, que tantas vezes me debati na ansiedade, agora estava vivendo a paz de quem vê a promessa se cumprir. Senti um calor subir pelo meu corpo, como se o próprio Deus estivesse me envolvendo em seus braços. E de repente, aquela sensação de peso, que me acompanhara por tanto tempo, desapareceu. Era como se uma carga tivesse sido retirada dos meus ombros, e no lugar dela, uma leveza tomou conta de mim. No final, fui cumprimentado por irmãos que, sem saber, confirmaram o que Deus já tinha falado ao meu coração. Um deles disse: "Hoje o Senhor fez festa na igreja." E eu sabia que era verdade. Não era apenas a minha vitória, era a vitória de todos que oraram comigo, que intercederam, que acreditaram, mesmo quando eu estava fraco. Quando cheguei em casa, não consegui dormir de imediato. Senti na sala, com as luzes apagadas, e comecei a relembrar cada momento da prova. Lembrei das madrugadas frias, dos dias em que parecia não haver saída, das orações que pareciam não passar do teto. E ali, sozinho, entendi que tudo tinha um motivo. Deus não estava apenas resolvendo um problema. Ele estava moldando o meu coração para confiar plenamente nele. E é por isso que agora, enquanto compartilho esta obra, quero orar com você que está ouvindo. Talvez você esteja no meio de uma batalha que parece sem fim. Talvez já tenha pensado em desistir. Talvez as lágrimas já tenham se tornado parte da sua rotina. Mas eu quero te dizer, assim como Deus entrou na minha causa, Ele pode entrar na sua. Não há muro tão alto que Ele não possa derrubar, nem porta tão pesada que Ele não possa abrir. Se você crê, feche os seus olhos agora e una a sua fé à minha, porque vamos apresentar o seu pedido diante do Deus vivo. Senhor Deus e Pai, que habitas nos céus e conheces o mais profundo do nosso ser, entramos agora na Tua presença com reverência e fé. Pai amado, aqui está este irmão, esta irmã, que talvez esteja com o coração apertado, cansado, desanimado. O Senhor conhece a dor que ninguém vê, as lágrimas que caem no silêncio da madrugada. E eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Teu poder se manifeste agora. Senhor, visita esta vida com a Tua presença gloriosa. Entra nesta causa que parece perdida, quebra as cadeias que o inimigo levantou, derruba as muralhas que impedem a vitória. Pai, onde houver enfermidade, envia agora o Teu bálsamo de cura. Onde houver opressão, envia libertação. Onde houver escassez, abre as comportas dos céus e derrama provisão sem medida. Senhor, assim como o Senhor me deu resposta no tempo certo, dá também a este que ora comigo a confirmação do Teu agir. Mostra, Pai, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que nesta hora o Teu Espírito Santo visite este lar, esta família, este coração, trazendo paz, esperança e certeza de que o milagre já começou. E eu declaro em nome de Jesus Cristo que toda obra contrária está quebrada, toda armadilha do inimigo está desfeita e que a vitória já está a caminho. Que haja testemunho, que haja festa no céu e na terra, e que o Teu nome seja glorificado para sempre. Assim oramos, confiando e crendo que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, para a honra e glória do Teu nome.
Amém. Se esta obra falou ao seu coração, deixe nos comentários o seu pedido de oração, porque vamos apresentar diante do Senhor o seu clamor. Se inscreva no canal, curta e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente.